Chegamos aqui na destilaria de Midleton, cidade mesmo nome, Midleton, onde é das maiores, faz o Jameson. Aqui na cidade de Midleton, pertinho mais ou menos da cidade de Cove. Vamos ter uma visitação, acho que vou comprar, acho que deve ter uma experiênciazinha com uísque interessante aqui, porque tem tour. Vamos provar e ver essa história, é linda, a destilaria é linda. O uísque sempre foi um produto de exportação importante da Irlanda. Lá eles começaram com as destilarias clandestinas, lá da época, lá da fome, da batata e tudo. E a coisa foi tomando uma proporção muito grande. E o uísque irlandês ganhou uma forte notoriedade e um forte consumo. Chegou a um ponto que as pessoas bebiam tanto uísque, que é muito forte, que o crime da Irlanda começou a aumentar. E um padre de Cork, chamado Padre Matthew, em 1838, algo assim, vou botar aqui na descrição, ele fez a Cruzada da Temperança. Ele fez a associação do uísque, principalmente o álcool, mas o uísque principalmente, que era o principal consumo, com o crime, e propôs uma abstinência. Teve uma adesão maciça em Cork e tudo explodiu na Irlanda com a abstinência. Foram 5 milhões de adeptos da abstinência do álcool. E não é que o Padre Matthew estava certo, a abstinência em massa de álcool, o crime caiu vertiginosamente, ele foi consagrado, é um nome importante aqui na Irlanda e uma figura, tem até estátua para ele lá em Cork, Padre Matthew, da Cruzada da Temperança. A produção do uísque caiu a metade, a indústria quase quebrou e deu espaço para o uísque escocês ganhar essa notoriedade que tem hoje. O nome Scotch vem principalmente da Escócia, mas o nome original Scotch é irlandês, porque não havia distinção entre os dois povos quando eles eram chamados de Scots no passado. Não importa, o uísque irlandês continua fortíssimo, maravilhoso, e a gente vai visitar aqui essa destilaria clássica em Midleton. Como é que tem tradições diferentes, o uísque irlandês já é aquele copo clássico, né? Copo de uísque que a gente usa no Brasil, esse largo para tomar com gelo. Enquanto o escocês é aquele copo, o escocês toma aquele copo bojudinho, pequeno, purinho, que a gente chama cowboy, né? É a forma correta que o escocês toma. O irlandês já tem esse copo mais largo para adição de gelo, que não é o caso do uísque escocês. Aqui mostra eles engarrafando o uísque na hora. Você compra, enche lá um garrafão direto da barrica, da barrica envelhecida, e aí enche a garrafa, a pessoa tem a oportunidade de encher a garrafa lá. A destilaria foi fundada em 1825, aqui em Midleton, por Murphys. Ele veio para cá, fez a destilaria com 200 homens e começou essa tradição aqui na cidade de Midleton. Lá para os 1960, mais ou menos, a indústria do uísque irlandês teve um baque grande e as outras destilarias que existiam, as 3 grandes que eles chamam, que eram lá de Dublin, vieram para Midleton e se associaram. A destilaria de Midleton agora é uma coisa só, tipo uma holding. E a cidade toda gira em torno dessa destilaria aqui, que realmente não parece uma cidade de tão grande. Aqui tem algumas fotos, ó, em 1914, os trabalhadores, aqui em 1960, alguns trabalhadores aí. Mais dessa história a gente vai ver lá dentro dessa famosa destilaria que faz o Jameson, o uísque mais famoso deles.
Essa é a planta antiga, aqui é de 1825, aqui era antiga. Agora lá, o uísque todo é feito lá, em 1975 passou para a planta gigante. O Jameson é que começou aqui, quer dizer, o Midleton começou aqui, a Jameson e a Powers eram de Dublin. Mas com tantas guerras que tiveram, Primeira, Segunda Guerra, o século XX realmente foi uma catástrofe para as destilarias. E ainda teve a lei seca americana. Então elas resolveram se juntar aqui, criando a Irish Distillery, que seria a união da Jameson, da Midleton e da Powers, nessa grande planta em Midleton. Além da água de Midleton ser perfeita para o uísque, os produtores da região toda produzem cereais, principalmente cevada, que é feito, né? O malte maltado vem todo dessa região, eles compram tudo para fazer um uísque único aqui no entorno de Midleton. Aqui é o armazém dos grãos, olha, 5 andares que guardava 2,5 toneladas de grãos que eram carregados manualmente, como tem aquele senhor lá, ó, carregando, e manualmente, inicialmente. Depois criaram esses elevadores que levavam os grãos. E aí o grão era maltado, ele era umidificado, esses grãos maltavam, 2 dias de umidificação e controle de umidade, e aí vai a diferença do uísque irlandês para o escocês. O processo de secamento do irlandês é com fogo, então dá uma característica defumada no uísque irlandês, o que não acontece no escocês, que ele não tem esse processo de aquecimento, de secagem, ele seca naturalmente. Essas são as rodas de moagem que moem o grão, transformam em farinha, que era alimentado pelaquela roda girada pelo rio. Só que o rio às vezes secava e interrompia a produção, então eles investiram numa grande máquina a vapor para fazer a moagem dos grãos. Todo o grão moído vinha para cá, para o mesh, o misturador. Misturava os grãos e fazia um líquido que era filtrado, obviamente, e aí colocado desses barris gigantescos aqui, ó, do teto. E aí colocava a levedura, fazia cerveja. Na verdade, fazia cerveja de 10% álcool, mais ou menos, mas com grão mais moído que o da cerveja, pelo que eu entendi. E depois vinham para essas barricas. Agora esses grãos maltados misturados com água e acrescentados da levedura nos barris, fazendo a cerveja de 10%, eram destilados nesses enormes destiladores da destilaria de Midleton. Aqui mostra, vou tentar resumir, o processo é longo. Aquela cerveja feita aqui, o álcool ele evapora com 73 graus Celsius, então eles mantêm essa temperatura aqui e aí resfria aqui, então o álcool acaba resfriando e aí o álcool sai aqui da cerveja, sai o álcool da cerveja a 30% de álcool, e aí eles destilam de novo e aí sai um outro que chama faint, de 40%, 40% a 50% de álcool. E aí, uma terceira destilação, por isso que é tridestilado, que sai a 95% do spirit. E aí, esse vai para os barris por pelo menos 3 anos para serem considerados uísque, pelo menos 3 anos para maturar o uísque com a madeira. Esse é um outro processo mais moderno, que faz as coisas também um uísque mais robusto, e o blend de um processo com o outro é que dá o blended whisky single malt tridestilado. Os barris são fundamentais na produção do uísque, a maturação do uísque. A madeira ela é queimada por dentro e ela extrai vanilina e outras substâncias que dão o sabor do uísque. Aqui tem um espanhol e um outro americano de Kentucky, que são reaproveitados várias vezes,
exportados para Cuba para fazer rum, tem um comércio de barris. Essa parte onde o barril é envelhecido, ele mostra aqui um design, como é que ele vai mudando de cor. E aí ele vai maturando aqui, é 12 anos. Ele chega nessa cor aqui, e aqui foi 16 anos. Se olhar o nível do barril, cai. O barril, ele perde cerca de 2% do volume a cada ano. E por isso que ele vai evaporando. Então o uísque vai concentrando cada vez mais, chegando até, no final, 18 anos, com 60% de álcool de ABV. Isso tudo que a gente mostrou é a antiga destilaria de Middleton. Essa aqui é a planta nova de 1975, onde passou a ser tudo automático. Aqui não, o processo era todo no manual, no carinho. Aí depois explodiu, né? Mas o uísque continua, porra. Eles acertam o processo, era um processo, uma planta maravilhosa, eu adorei. Esse uísque de 60%, ele se transforma, eles colocam água e eles transformam ele para 40%, que é o que vai para o consumo do Jameson, por exemplo, vai a 40%. Mas aqui vende o Jameson Black Barrel, que é direto da barrica, sai o uísque de 60%, o Black Barrel. Aqui na destilaria vende esse. Tem até a máquina aqui que eu vou mostrar, que engarrafa você engarrafa direto da barrica o seu próprio uísque de 60% de ABV, de álcool. Bom, vamos ver aqui o Jameson com Ginger Ale servido aqui pra mim no gelinho. Vamos ver como fica. Cheirinho de limão. Combina, hein? Combina legal. Saborzinho de uísque com ginger. Um gotinho de limão, fica bem refrescante hoje, tá quente. Por isso que eu pedi, né? Fica bem bom. Teria posto um bocadinho mais de uísque. Ele botou uma dose só, mas maravilhoso. Cara, na boa. Isso aqui é imperdível. Quem gosta ou quem não gosta de uísque tem que vir aqui. É uma história de muito respeito, que empregou 1 milhão de pessoas aqui ao redor. É uma história de empreendedorismo imperdível. Precisa vir aqui na Middleton, na destilaria. Esse programa tem que fazer, mesmo que não goste de uísque. Tem que vir aprender e entender um pouquinho. O prédio é lindo, vale pelas fotos se for. E só os barris já valem a pena. Barato.